Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Eu estou convidando você para o momento sublime deste dia e dizer que estou muito feliz. O Senhor tem demonstrado seu amor para comigo, com a minha família, com os meus irmãos, com a igreja. Deus tem tido um zelo muito grande para conosco. E eu estava refletindo antes de começar a gravar esse vídeo, o Salmo 144, verso 2, e eu confesso a vocês que eu me senti a pessoa mais prestigiada da face da terra, a pessoa mais querida, mais amada do mundo, como diria um dos meus netos, de todas as galáxias. Quando ele quer falar sobre algo que extrapola a opinião dos outros primos, então ele diz, não, eu sou o melhor de todas as galáxias. Hoje eu me senti assim ao ler o Salmo 144, verso 2, diz assim: Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Eu confio na sua proteção. Eu confio na sua proteção. E é exatamente assim que eu me sinto. E é exatamente assim que eu me senti quando estava lendo esse versículo. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã a respeito dessa minha alegria, dessa minha satisfação. Todos nós sabemos que estamos vivendo um tempo muito especial, talvez ímpar. Estamos no meio de uma pandemia, saindo de uma pandemia, passamos por momentos delicadíssimos, Situações que nós não conseguimos explicar e que nunca vamos conseguir explicar. E ainda em meio a essas pressões, sem saber o que vai acontecer de fato, o mundo entra numa guerra. Nações começam a se envolver e ameaças de todo calibre, e o Brasil pagando o preço por ser um país, por ser uma nação e estar no mundo nesse tempo. E todos nós estamos no meio dessa guerra também. Não dá como, não é possível evitar isso. É problema deles lá, não é possível. Se você tem um pouquinho de bom senso, se você tem um pouquinho de amor, um pouquinho de esperança, você tem que tratar dessas questões. Nós precisamos tratar dessas questões, Mas chega o salmista e nos tranquiliza. O título do Salmo 144 é A Oração de um Rei. A oração de um rei. Um rei que se fez súdito de Deus. Ele se fez súdito de Deus. Ele não confiava na sua capacidade, ele não confiava no seu exército. Ele confiava, ele dependia, ele trabalhava com seu exército, mas a sua esperança sobre vitórias, e vitórias muito maiores do que vitórias numa guerra contra homens usando armas, a essa vitória ele atribuía vinda de Deus. Então Deus era o seu Deus, o seu Senhor. Então ele se faz súdito de Deus. É um rei poderoso, está à frente de uma grande nação, mas ele se faz pequeno na presença de um Deus, de um rei maior. Ele se faz súdito. É um rei que não precisava pegar em armas para ser vitorioso. Era um Deus que não precisava ter um exército numeroso, porque ele tinha Deus ao seu lado. É um rei que confirmava e cada vez mais repetia o seu respeito a Deus. É um Deus que avaliava a sua história do ponto de vista de Deus. Ele sabia que estava ali à frente daquela nação, porque Deus o colocara assim. Então ele chega e declara: Ele é a minha rocha. Deus é a minha rocha. No último versículo desse salmo, ele diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando eu li esse versículo, eu estava pensando sobre o nosso país, o nosso amado Brasil.
estava pensando nos nossos governantes, em todas as esferas de governos, né? Estava pensando no nosso Supremo Tribunal, nós estava pensando nos nossos governantes, governadores estaduais, pensando no nosso presidente, nos ministros do primeiro escalão, estava pensando nos deputados federais, estaduais, eu estava pensando nos prefeitos, né? O quanto nós, como nação, dependemos da misericórdia de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A pergunta é, será que Deus é o Senhor do nosso país? Será que nós podemos confiar nisso e cruzar os braços e dizer que está tudo bem? Não, não podemos não. Não podemos não. Se Deus fosse de fato o Deus da nossa nação, Ele seria o Deus das nossas autoridades todas. E elas seriam simplesmente instrumentos nas mãos de Deus para abençoar o povo todo. Isso não acontece. Isso não acontece. Na verdade, estão na contramão de Deus. Na contramão de Deus, usando os seus cargos e as suas funções para os seus interesses próprios. Mas não pensam no bem-estar do país. E num momento tão delicado, nós precisávamos de autoridades mais dependentes de Deus, mais honestas, não corruptas, né? Pessoas que se preocupassem de fato com o bem-estar do povo de um modo geral. Então eu gostaria que nesta manhã você pudesse refletir e buscar a presença de Deus, assim como Davi fez. Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu abrigo, o meu libertador. Eu confio na sua proteção. Já que a gente não pode confiar muito, esperar muito das autoridades, vamos esperar de Deus. Vamos depositar toda a nossa esperança em Deus, toda a nossa fé em Deus. E vamos continuar orando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar evangelizando, porque vocês podem ter certeza, quanto mais pessoas se converterem a Cristo Jesus, melhor essa nação será. Creia nisso, creiamos nisso. Querido Pai, muito obrigado por tudo e pela esperança que o Senhor renova em nossos corações. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor por Jesus e também, ó Deus, o nosso amor pelo nosso povo. Que a Tua igreja possa continuar trabalhando e te servindo para que a nossa nação seja uma nação melhor. Fica conosco, entregamos tudo e todos nas Tuas mãos, posto que Tu és a nossa fortaleza. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém, Senhor. Amém.